Ninguém percebe o momento exato em que a loucura se torna rotina. Ela não chega com sirenes ou delírios, apenas troca de lugar com o que chamamos de normal. Um dia, a insanidade veste terno, cumpre horários, paga boletos, posta sorrisos e chama isso de vida equilibrada. O mundo enlouqueceu com tanta elegância que até a lucidez parece um sintoma. O medo virou prudência, a apatia, maturidade, a submissão, civismo e a ausência de pensamento, equilíbrio emocional. É curioso, quanto mais alienado um indivíduo está, mais adaptado ele parece. A psicose coletiva não grita, ela murmura em voz baixa, enquanto todos aplaudem o próprio cativeiro com emojis e hashtags. Os manicômios foram demolidos porque já não eram necessários. Agora, o delírio é distribuído em alta definição, embalado por algoritmos que decidem o que deve ser amado, odiado ou esquecido. O homem moderno não enlouqueceu. Ele apenas se reorganizou para caber dentro de uma insanidade funcional. E o mais perverso é que essa adaptação se chama sucesso. A psicose se disfarçou de sanidade e nós a elegemos como norma. O que acontece com uma civilização quando o real deixa de ser confiável e o delírio se torna o padrão de equilíbrio? A insanidade coletiva não precisa de guardas. Ela se mantém sozinha, sustentada por recompensas digitais e doses diárias de dopamina. Chamam de vida moderna, mas é apenas abstinência disfarçada de progresso. Cada notificação é uma coleira vibrando no bolso. Ninguém quer parecer o estranho, então todos se imitam, até que o espelho perca a paciência. Sorrisos sintéticos, opiniões terceirizadas, emoções fabricadas em massa. O medo de ser invisível se tornou mais forte que o desejo de ser verdadeiro. A nova religião é a relevância. Reza-se para o algoritmo, confessa-se ao feed, busca-se salvação em curtidas. E a penitência? O silêncio, o esquecimento. Nada aterroriza mais o homem contemporâneo do que não ser percebido. É irônico. A humanidade se libertou das prisões físicas apenas para construir gaiolas de aprovação. Cada um vigia o outro, julgando e sendo julgado. E chamam isso de comunidade. O isolamento nunca foi tão compartilhado. Enquanto isso, a psicose em massa segue disfarçada de rotina produtiva, de saúde mental, de equilíbrio. A insanidade virou o padrão ouro, e qualquer traço de lucidez é tratado como ameaça, porque enxergar demais é o novo crime. E ninguém quer ser o primeiro a acordar num mundo que chama o sono de paz. Há uma parte do homem que se ajoelha diante da própria mentira e a chama de virtude. Nietzsche avisou: o ser humano prefere o conforto da ilusão ao peso da verdade. Jung completou o diagnóstico: a sombra que não é reconhecida governa. E aqui estamos, governados por tudo o que fingimos não ser. Maquiavel diria que a moral é apenas uma estratégia de controle. Reich chamaria isso de couraça. Kierkegaard o chamaria de desespero. Mas na prática é só covardia refinada. O medo de olhar para dentro e descobrir o vazio. O homem moderno não busca sentido, busca distração. Não quer liberdade, quer anestesia. Sua fé não está em deuses, mas em anestésicos emocionais. Produtividade, entretenimento, pertencimento, tudo que impeça o encontro com o próprio abismo. A psicose em massa é isso, um pacto silencioso para jamais acordar. Um acordo entre sombras sustentado por sorrisos educados e frases de autoajuda. E no fundo, todos sabem,
Sabem que a normalidade é apenas uma máscara social que esconde o pavor de enlouquecer sozinhos. Mas há algo mais triste que a loucura coletiva. É a consciência dela e a decisão covarde de continuar fingindo que não vê. Há algo de podre na serenidade moderna. Um silêncio antisséptico, calculado, que mascara a podridão debaixo do tapete emocional. O ego tornou-se o novo Deus e o culto acontece diante de espelhos iluminados por telas. A sombra, antes reprimida, agora desfila em público, maquiada de autenticidade. O homem acredita ser livre, mas obedece a impulsos programados. Deseja o que lhe mandam desejar, odeia o que lhe mandam odiar. Confunde instinto com opinião, vício com identidade, e chama esse caos controlado de individualidade. Os mestres do espetáculo entenderam o truque. Não é preciso prender corpos, basta hipnotizar mentes. Transformar o desejo em mercadoria, a rebeldia em estilo, a dor em conteúdo. A alma humana virou material reciclável, usada, esvaziada e repostada. Há uma raiva subterrânea, quase sagrada, tentando despertar. Mas ela é dopada com serotonina sintética e mantras corporativos. A civilização inteira se tornou uma farmácia existencial, vendendo sentido em cápsulas de dopamina e discursos motivacionais. E quando a alma tenta gritar, é silenciada com diagnósticos, likes e terapias rápidas. Porque sentir demais é subversivo, e quem sente profundamente ameaça a ordem. Talvez por isso o mundo prefira os dóceis, os que acreditam que pensar é um sintoma e conformar-se uma cura. E se nada disso tiver conserto? E se a loucura não for um erro do sistema, mas o próprio sistema em sua forma mais estável? Talvez a psicose em massa não seja uma doença, mas um acordo biológico entre seres que desistiram de sentir. Fala-se em despertar, mas despertar para quê? Para um mundo que transforma a consciência em ruído e verdade em mercadoria? Talvez o real seja apenas uma farsa mais bem produzida. Talvez o delírio coletivo seja um único modo de continuar respirando sem gritar. As certezas desabam em silêncio. O bem e o mal se confundem. A lucidez, tão exaltada, começa a parecer uma maldição. Quem enxerga demais enlouquece primeiro. Quem entende demais desiste cedo. Há algo de cômico na tragédia da humanidade. Corre-se para fugir do vazio e acaba-se em círculos, orbitando o mesmo nada que se tenta negar. A esperança é apenas a forma elegante da negação. E o sentido talvez nunca tenha existido. O mais cruel não é o caos, é a normalidade que o sustenta. E no fundo, talvez não exista saída. Apenas o reconhecimento de que toda busca por sanidade é só mais um capítulo da loucura coletiva. Intimidante, confrontações elegantes, inteligentes e sábios. Talvez a sanidade nunca tenha sido o oposto da loucura, apenas sua forma mais disciplinada. O que chamamos de despertar não é uma fuga do delírio, mas a aceitação dele. A lucidez não salva ninguém, apenas remove os anestésicos. E, pela primeira vez, a dor aparece com o seu verdadeiro rosto, não como inimiga, mas como guia.
A psicose em massa se sustenta no medo de olhar para o nada e descobrir que o nada sempre foi o berço do real. Tudo o que existe nasce do vazio. A consciência é a cicatriz do caos, e o ego apenas a tentativa desesperada de colocar moldura no infinito. A libertação, então, não é resistir ao absurdo, mas dançar com ele. É perceber que a insanidade não é uma falha do humano, é sua natureza exposta. O que enlouquece não é o mundo, mas a insistência em querer que ele faça sentido. Não há paraíso, nem cura, nem equilíbrio final. Há apenas um instante de lucidez, breve, cruel, belo, em que se compreende que o real nunca prometeu ser confortável. E é nesse instante, sem promessas nem ilusões, que algo dentro se solta, não por esperança, mas porque, enfim, não há mais nada a defender. No fim, talvez não haja fim. A psicose em massa não precisa ser destruída, apenas vista. E quando é vista, perde o poder. Porque o delírio só domina enquanto acreditamos que ele é realidade. A normalidade, esse disfarce elegante da loucura, continuará desfilando pelas ruas, pelas telas, pelos discursos de quem jura estar são. Nada mudará de imediato, mas algo muda no olhar. A percepção se desloca e o mundo, ainda que o mesmo, parece um pouco mais nu. Talvez seja isso despertar, não acordar para um novo sonho, mas aceitar o pesadelo com lucidez. Olhar para a insanidade e em silêncio dizer: eu vejo. Sem raiva, sem fuga. Apenas presença. O ruído se dissolve. Sobra o eco. Um silêncio que não consola, mas limpa. E nesse silêncio, a mente percebe que sempre foi parte do mesmo teatro que criticava. O ator e o público, confundidos no mesmo espelho rachado. Nenhuma mensagem final, nenhuma salvação prometida, apenas o convite sutil para continuar vendo. Ver mesmo que doa, mesmo que tudo desabe. Porque talvez a lucidez seja isso. A coragem de permanecer consciente dentro da insanidade.